noite, igreja. Sejam bem-vindos aqui à minha casa. Que nós possamos estudar mais um pouco da palavra, que nós possamos aprender o que Deus quer das nossas vidas, através da vida do servo, de um homem segundo o coração de Deus, Davi. Nós estamos estudando, nós já temos os 2 outros episódios anteriores gravados. Quem quiser assistir vai estar aí na descrição. Vou deixar nos cards aí em cima. Na semana passada nós falamos da batalha, da conquista de Jerusalém, onde Davi traça uma batalha sendo guiado por Deus. E na sua segunda batalha, ele ainda volta a consultar a Deus. E Deus mostra outra estratégia, e nós aprendemos que nós devemos sempre consultar a Deus. Nós vimos também a arca sendo trazida ali. E nós vemos que Deus dá as bênçãos, Ele cuida de nós. Mas nós não podemos servi-lo de qualquer jeito, de qualquer maneira. E hoje nós vamos falar a respeito dos nossos planos. Nós vamos estudar o capítulo 7 de 2 Samuel. A sequência do nosso texto. Nós estamos caminhando pelos livros de Samuel e agora nós vamos ver o segundo livro de Samuel, capítulo 7. Eu vou fazer a leitura para os irmãos do capítulo todo. Eu estou usando a Nova Versão Internacional. Peço que os irmãos ouçam o que diz a palavra. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: Faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles: A quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo? Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, meu povo. Os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos meus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. E serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei como castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor tinha falado e revelado. Olha o versículo 18 em diante. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que trouxeste a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da minha família, deste teu servo. E assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. O que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor, por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, não há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo,
a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e os seus deuses diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é Deus de Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste ao teu servo quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso seu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste. E abençoada por ti, bendita será para sempre a família teu servo. Foi um texto longo, né? 30 versículos. Mas será importante essa leitura para o desenvolvimento do nosso estudo dessa noite, dessa quarta-feira. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos humildemente que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, às nossas mentes, ó Pai, para que nós possamos aprender, ó Deus, mais de Ti. Que o Senhor seja o nosso guia, o Senhor nos auxilie neste momento, Senhor. Estamos passando por um momento tão conturbado da história deste mundo, ó Pai. Estamos enfrentando essa pandemia, mas nós confiamos em Ti, depositamos em Ti toda a nossa força. É por isso que nós estamos aqui hoje, como igreja, cada um em sua casa, ó Pai, mas todos unidos com o único Deus, com o único propósito de aprender e de estudar a Tua palavra. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Hoje nós vamos falar a respeito dos planos que nós fazemos. Mas e o plano de Deus? Onde entra o plano de Deus nos nossos planos? O melhor que nós temos que fazer é ouvir o que Deus tem para nos dizer. O nosso amor a Deus, às vezes, é expresso em nosso jeito de servir. Nós temos vontades de fazer, de acordo com a nossa vontade, maneiras que nós achamos corretas de adorar. Nós temos dito isso muito, né, em nossos cultos, na escola dominical. E, às vezes, nossos projetos, a maioria das vezes, eles são cheios de devoção, cheios de vontade, das melhores intenções, mas a gente não pode desviar da compreensão do reino de Deus, aquilo que Ele quer a respeito do reino que é dele. E não podemos esquecer que, por mais que nós façamos as coisas, que nós estejamos trabalhando na igreja, colocando nossos projetos, estudando, meditando na sua palavra, nós devemos saber que tudo, a obra toda é de Deus, não é nossa. Isso a gente não pode esquecer de maneira alguma. E é isso que nós vamos refletir sobre esse texto que nós acabamos de ler, o que nós vamos ver nesse estudo. E a primeira coisa que nós vamos ver, está nos 4 primeiros versículos desse texto. Que quantas bênçãos assim extraordinárias que Deus havia dado a Davi. Nós temos estudado essa história, por isso que eu acho tão legal da gente estudar e poder fazer séries de estudos dentro de um tema, estudando a vida de um personagem bíblico, porque nós podemos ter assim um panorama geral, algo mais amplo para nós estudarmos. E como nós temos visto, nós temos acompanhando, nós vimos como Deus estava com Davi desde o começo. Ali com ele, enquanto ele era pastor de ovelhas, ajudando ele a tomar conta nesse ofício, ajudando, sendo a força dele para lutar com as feras ali, sendo ungido mesmo na sua família, uma família pequena. Deus conhecia, foi até ele, ungiu como rei.
vimos ele enfrentando Golias, vimos a luta com os conflitos e as vitórias que Deus trouxe para a vida dele. A gente viu que Davi hoje, o rei de Israel, ele desfrutava de segurança, o próprio texto diz aí no início. E Davi, ele sentiu, né, que devia fazer algo. Ele olhou, olha esses versículos, ele morando então num palácio de cedro, né, que o rei havia dado, o rei Hirão construiu lá em Jerusalém. E Davi morando nesse lugar luxuoso, um palácio, afinal ele era rei. Ele viu ali, então, lembrou da arca, vivendo em uma tenda, né, num tabernáculo. E ele viu esse compromisso, ele sentiu essa vontade, esse compromisso de construir então um palácio, né, um templo para a Arca de Deus. Que a arca ali era a presença de Deus, né, a Arca da Aliança. Ele olhava para suas paredes, para o seu palácio tão enorme, tão monumental, e a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, estava abrigada numa tenda. E Davi então tem essa disposição que é exatamente oposta aos que voltaram do cativeiro. Se a gente ler Ageu, capítulo 1, versículo 4, Ageu, capítulo 1, versículo 4, que mostra ali aqueles que estavam voltando do exílio, do cativeiro babilônico, e esse versículo diz assim, Ageu, capítulo 1, versículo 4. Acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, ou seja, casas enfeitadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ele falava a respeito ali das pessoas que diziam que a reconstrução do templo do Senhor podia esperar. Eles estavam ocupados ali, endireitando suas casas, reformando suas casas, e deixando a casa de Deus, né, o templo que havia sido destruído, para depois. E o povo buscava então todo esse cuidado, enfeitar a sua casa, deixar a mais bela possível, enquanto o templo do Senhor ficava lá abandonado. E foi ali a orientação do profeta, né, a gente está vendo em Ageu, que o povo trouxesse então o material necessário e recuperasse o templo, reformasse todo ele, né, reconstruísse o templo. Por isso, não é de se admirar que Davi tivesse essa vontade, né? O ser humano, amando a Deus, nós temos essa vontade de fazer o melhor para Deus, de construir o melhor para Ele, de dar a nossa melhor adoração, cantar as melhores músicas. Pelo menos é o que um cristão, né, sente. A gente sente essa vontade de fazer o melhor para Deus. E segundo Samuel, né, voltando para o nosso texto aí no capítulo 7, versículo 3, vocês podem ver que ele estava... O próprio profeta Natan incentivou Davi a fazer isso. Ele fala, vai, é uma boa ideia sim, Deus está contigo, Ele tem te abençoado. Então vai, faça o templo, construa um templo para o Senhor, Ele vai gostar. E estava tudo certo, exceto ali pelo fato de Natan não ter consultado o Senhor. Isso não é apenas um detalhe. Semana passada nós vimos como é importante consultar ao Senhor em tudo que fizer. E buscar a orientação do Senhor é necessidade básica de quem deseja fazer a vontade do Pai. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é um provérbio, provérbio 3, versículo 5. Jeremias 17, 9 diz assim, guiar-se pelo próprio coração é um perigo, que ele é enganoso. E até em Salmo 94, fala que os pensamentos dos homens são vãos. É enganoso o coração do homem. O ponto fundamental é aceitar que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isaías, o profeta Isaías diz isso no capítulo 5. E se a gente olhar lá para Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18, a gente vai ver que a obra de Cristo nos resgatou para a gente não mais andar na vaidade dos nossos pensamentos. Olha quantos textos falam a respeito de nós acharmos, de nós queremos andar com as nossas próprias faculdades mentais, de achar que a gente está sempre certo.
E continuando, o próprio Efésios capítulo 5, ele fala a respeito, né, de ser indispensável buscar e conhecer a vontade do Senhor. Então, o nosso desafio é entender que o reino de Deus, ele não é regido por pessoas ungidas. Não são os pastores que fazem o reino de Deus, que controlam o reino de Deus. A vontade de Deus não está de acordo com a vontade de um homem que foi ungido pelo Senhor, como tem igrejas e até outras religiões que falam a respeito disso. Por mais que tenhamos a própria palavra de Deus, a palavra do homem é mais levada a sério do que a própria palavra do próprio Deus. Mas a gente vê que não é isso. No reino de Deus ele não é dividido por pessoas, por mais que elas foram ungidas por Deus. O reino de Deus é dirigido por Deus. O reino é de Deus. É Ele que controla todas as coisas. Mesmo um profeta como Natã, ele pode incorrer nesse erro. A gente viu, esqueceu ele de buscar, tá tudo tão bem. Ele viu, poxa, logicamente falando, é o melhor. Vamos construir então um templo ao Senhor. Ele merece. Porém, nós vemos aí, né, na sequência do texto, que não foi bem essa a vontade de Deus. A gente pode confiar em pessoas. Davi foi ungido como rei pelo próprio Deus. Não havia dúvida, o povo reconhecia isso. E o próprio Davi, então, esse servo de Deus, um sacerdote de Deus, rei do povo de Deus, ele não vai estar errado, será? Não, a gente tem que confiar sempre em Deus. Qual é a vontade de Deus? Por mais que um líder, por mais que um pastor diga algo que parece ser revelação do céu, lembra? Por mais que um anjo desça e diga uma palavra que é contrária ao que Deus deixou escrito, não ouça. A palavra mesmo já nos alerta a isso, e é esse alerta que temos aqui nesse texto também. Lá em Mateus 23, versículo 8 ao 13, tem esse mesmo ensino de Jesus ali, que a gente busca ter uma liderança que a gente possa confiar. E muitos desejam ser uma liderança, né, que as pessoas sigam sem questionar. Nós devemos buscar isso, sim, que as pessoas sigam, devemos conhecer a vontade de Deus. Mas o principal erro que muitos cometem é esquecer que o Senhor é quem nos guia, é o Senhor que dá a nossa estratégia, é Ele que mostra onde nós devemos agir, quando devemos agir, se devemos agir. A gente não pode esquecer isso jamais. É isso que nós vemos Jesus ensinando em Mateus 23. A gente não deve procurar mestres, pais ou guias. A gente deve buscar servos do Senhor, porque são esses os que são habilitados a seguir pelos caminhos do Senhor, que sempre buscam o Senhor, que estão ali querendo entender a vontade de Deus, para que aí sim possam caminhar. A gente tem que entender também que o reino de Deus não é conduzido por boas intenções. Isso a gente já é um provérbio muito bem batido, né? De boas intenções o inferno está cheio. Realmente, não são só as nossas boas vontades, a boa intenção, por mais bela que seja. Olha só que intenção maravilhosa de Davi, que era construir um templo para o Senhor. Ele se sentia mal em estar morando numa casa maior, né, do que o próprio Deus. Olha que bonito isso. Davi tinha essa consciência de que Deus merece muito mais. Porém, o reino de Deus é dirigido pelo plano e pela vontade de Deus. Quantas vezes a gente ouve ou a gente apresenta boas ações ali, boas ideias que vêm da nossa própria cabeça, parece ser o certo a fazer, mas às vezes não estão de acordo com a palavra. Devemos tomar muito cuidado com isso. Em vez de falar, Natã e Davi, eles deveriam ouvir a instrução de Deus. A gente só vê Natã e Davi falando, mas nenhum dos dois perguntaram se Deus estava realmente querendo, se ele ia se agradar daquilo. Eclesiastes 5, versículo 1 ao 7, ele mostra também, ele nos adverte a guardar silêncio quando entramos na presença do Senhor, para que a gente possa ouvir o que ele tem a nos dizer. Isso é um ensinamento que nós não devemos esquecer.
Às vezes nós estamos na presença de Deus e queremos tanto falar, as nossas orações são tão carregadas de pedidos. Às vezes a gente ora até muito, pede muito para Deus, mas pouco tempo nós paramos para meditar na sua palavra, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Não paramos para analisar a vontade dEle, saber se aquilo que nós estamos fazendo é certo ou não. A gente vive uma vida muito imediata, a gente quer acontecer tudo. Deus me ajuda nisso, me ajuda. Eu estou indo fazer isso, então o Senhor me acompanha e vai. Antes da gente ir fazer o que você acha que tem que fazer, coloque-se em joelho, no chão ali, ore para Deus. Senhor, eu planejo fazer isso, eu planejo trocar de casa, estou pensando em deixar o meu emprego para procurar um outro. Devo fazer isso, não devo? Irmãos, coloque primeiramente tudo na presença de Deus, coloque tudo no altar de Deus. A gente vê exortação semelhante também em Tiago, lá no capítulo 1. E antes de prosseguir, então, a gente tem que ficar muito esperto com uma coisa, que o que a gente vai discutir aqui não é uma maneira de você não ouvir ninguém. Não, eu não vou ouvir o que o pastor tem para dizer, eu só vou ouvir o que Deus está a me revelar. Não, a gente tem que tomar cuidado, porque homens, servos de Deus, têm ali instruções de Deus. Eu acredito que eu estou aqui estudando a palavra, buscando a vontade de Deus para que possa transmitir essa vontade a todos vocês. Mas só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pensa, que nem estou dizendo aqui, que o próprio Davi fez algo que não estava ali muito de acordo com a vontade de Deus, então, eu não vou mais ouvir ninguém, vou fazer só o que eu achar necessário. Mas viu que a gente já estudou, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, que os nossos pensamentos nem são enganosos. Então, a gente tem que buscar sim orientação. O próprio Provérbios ensina que nós devemos estar com conselheiros, para nos aconselharem, nos dar bons conselhos. E aí sim a gente vai estar de acordo com a vontade de Deus, meditando na palavra, nós buscando a resposta, buscando pessoas também que buscam, são servos de Deus. E agora nos versículos 5 até o versículo 17, nós olhamos então o plano de Deus. Nós vimos ali o plano de Davi, que Natan tinha dado então ali o seu aval. E agora vamos ver o plano de Deus. Qualidade da proposta de Davi ali, a aprovação ali que foi do profeta, a gente viu que ele achou que a ideia era muito boa, de construir um templo para Deus. Só que Deus estabelece seus planos, e Ele revela e Ele realiza com ou sem a nossa participação. É por isso que o Senhor chama o profeta ali e orienta Natan então, conforme a vontade dele. E alguns pontos importantes então nós devemos olhar aqui. Precisa ficar bem claro na nossa mente. O primeiro deles, a gente pode ver do versículo 6 ao versículo 8. Primeiramente, Deus quer a nossa obediência. Deus quer a nossa obediência. Deus nunca solicitou a construção de um templo. A gente olha ali, não pediu para Davi, para ele construir um templo. Aquilo não é um assunto neutro, que pode ou não ser. Deus nunca tinha se manifestado, Deus nunca tinha falado a vontade dele. Muito pelo contrário. O Senhor ele tinha dado instrução muito bem clara a Moisés de como deveria ser o lugar, a habitação de Deus ali. Como ele deveria construir as tendas do tabernáculo. Nós estudamos isso, foi o estudo anterior, antes de falar a respeito de Davi. Nós estudamos sobre o tabernáculo, todas as suas partes ali. Nós entendemos isso, como ele era minuciosamente detalhado para que tudo fosse de acordo com a vontade de Deus. Então, desde então, os séculos haviam passado e o Senhor não havia solicitado nada diferente do que aquela lei que ele havia colocado em vigor com Moisés. Por que Davi, então, podia achar que ia estar fazendo algo bom, modificando o que Deus havia estabelecido na sua palavra? Foi Deus que havia dito que devia ser daquela maneira, o tabernáculo construído ali, era lá que ele deveria ficar. Quando Saul tentou fazer algo um pouco mais ousado, a gente vê que foi claramente rejeitada por Samuel ali. Se nós voltarmos ali em 1 Samuel 15, 22 e 23, a gente vai ver
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em quem se obedeça a tua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha só, Saul supostamente oferecia sacrifícios ali que estavam prescritos na lei. E ainda assim a proposta dele foi rejeitada. Deus, ele quer que o seu povo obedeça. Ele se alegra não em holocaustos, não em sacrifícios, mas na obediência. Quantas vezes nós estamos achando mais fácil continuar pecando e pagando uma penitência para Deus? Ah, Deus vai me perdoar. Não, Ele quer que você obedeça a Ele. Ele exige de nós a obediência. Nós, como cristãos, como servos, devemos ser servos obedientes a Ele. Não existe nada melhor do que obedecer à vontade de Deus. A gente não precisaria de sacrifício se nós obedecêssemos à vontade de Deus desde o início. Se Adão não tivesse caído. E outro ponto que nós vemos aí também no versículo 8 até o versículo 11, é que nada que a gente faça para Deus pode ser comparado, ao que Ele fez por nós. Não importa o que você possa fazer, por mais inteligente que seja, por mais poderoso que você seja, aquilo que Cristo fez por nós, nós jamais poderíamos entregar o equivalente a Ele, chegar nem perto disso. Porque além da gratidão, é possível identificar ali propostas como a de Davi, que foi um desejo de retribuição a Deus. Olha só, ele olha para o palácio que ele estava vivendo e ele fala, puxa, olha onde eu estou agora. Eu sou grato a Deus por isso. Deus merece ter uma casa maior que a minha. E comumente a gente menciona também a retribuição quando a gente fala do nosso trabalho na igreja. Às vezes muitas pessoas dizem até a respeito, às vezes até involuntariamente fala, né? Algumas pessoas se queixam que eu tenho dado dízimo, eu tenho me dedicado minha vida ao Senhor e mesmo assim eu estou passando por tribulação. A gente relaciona, tá vendo? As nossas obras, por mais que a gente saiba que é por fé, não por obras, muitas vezes a gente para perceber, a gente tem relacionado muito ao que eu faço, né? As nossas ações como se fosse um mérito. E não é meritório, é por graça. E a retribuição, ela é certamente uma parte de gratidão. Nós sim devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Mas é preciso ficar claro que o que a gente faz no reino é infinitamente menor do que aquilo que Deus fez por nós. Por mais que você viva toda a sua vida, uma vida de entrega ao Senhor, de dedicação, de devoção, leve a palavra nos lugares mais difíceis, isso não é mais que a nossa obrigação. É o mínimo que nós devemos fazer. E não vai se comparar àquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. Então, Davi estava pensando, já que Deus me deu uma casa, eu vou dar uma casa para Deus. Só que olha só a mensagem do Senhor. Vão acompanhando esses versículos ali a partir do versículo 8. A gente vê que Deus ele mostra para Davi que ele não deu apenas um palácio. Olha só, eu mandei chamar você do campo, quando nem seu pai tinha se importado com a sua presença. Chamou todos os filhos, lembram? Davi deixou lá no campo. Não, Davi é o mais fraquinho, deixa ele lá. Tem os meus filhos melhores aqui. E aí Deus faz Davi lembrar que não foi a casa apenas que ele deu, mas olha só, ele te tirou do campo. Eu fiz de você um soldado vitorioso. Eu protegi das perseguições seus inimigos. Eu fiz de você rei de Israel. Olha só o que diz Deus continua dizendo aí. Por intermédio de você eu completei a minha promessa de dar a terra de Canaã e ainda não terminei. Darei a você vitória sobre todos os seus inimigos. Estabelecerei o seu trono para sempre. Diante de uma lista dessa, o que é um palácio de cedro? Por mais magnífico que seja. Deus ele mostrou todo o passado, tudo que ele tinha ali,
feito na vida de Davi e ainda prometeu o que seria com a descendência de Davi. Olha que maravilha que Deus deu. Não foi apenas um palácio que ele deu, mas não. Ele deu todas as bênçãos da vida dele, deu tudo aquilo que ele havia conquistado e o que ainda há de vir. Deus ainda faz uma promessa maravilhosa. E quando a gente traz diante de Deus, então, os nossos dízimos, as nossas ofertas, quando nós oferecemos para o serviço de Deus, para o trabalho na obra, quando a gente proclama o nome de Deus diante do mundo aí que está tão aflito, está tão angustiado, precisando receber essa palavra, nós estamos fazendo o mínimo possível e não se compara à grandiosidade de Deus, a tudo que Ele tem dado para nós, tudo que Ele tem feito, tem nos guardado, nos protegido e o que Ele ainda fará. Há promessas para a nossa vida, há propósito para a sua vida ainda. Caminhos muito melhores. E a gente tem que sempre lembrar disso. Nós não somos nada perto de Deus. Por mais que você faça o mais belo trabalho. E Davi, ele aprendeu bem essa lição. Quando ele recolhia ofertas ali do povo, ele exclamou, está lá em 1 Crônicas 29:14. Quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Davi, ele aprendeu, ele reconheceu que realmente tudo veio, tudo que ele tinha, tudo que o povo havia conquistado, o povo de Deus, foi mantido por Deus. Jesus, ele condenou também, lá em Lucas 18, aqueles que erguiam os olhos e se gloriavam. Lembra da história lá do publicano e do fariseu? Que orava e se vangloriava na oração. E a oração dele não passava do teto. Não é isso que Deus está buscando. E para dar sequência aí no nosso estudo, a partir dos versículos 12, 15 aí ao 15, a gente pode ver que Deus, ele realiza a sua obra no seu tempo e no seu modo e para a sua glória. Não a sua glória, a glória dele, a glória de Deus. Olhando para esses versículos aí, ó, vocês podem ver lá em 2 Crônicas também, no capítulo 6, a gente vê que não ia ser Davi que ia construir o templo. A proposta de Davi não era ruim, realmente havia um sentido. Deus merece ter sim um lugar, um templo. Não era aquele momento. Não ia ser Davi que ia construir, mas sim seu filho, Saul. Isso está tudo bem descrito lá em 2 Crônicas. Deus estabeleceu o tempo, Ele que falou a pessoa, Ele que mostraria o lugar, Ele que passaria como deveria ser esse lugar. Então aquele templo não devia ser visto como um presente de Davi. Não era Davi que daria um presente a Deus. Mas não, seria o próprio Deus que daria esse presente de habitar no seu povo, ter uma residência fixa ali, um templo para ser adorado. Era um presente de Deus para o povo, isso sim. E essa é uma diferença fundamental. Jesus, ele disse que os homens veriam as nossas boas obras e glorificariam ao nosso Pai que está nos céus. Mateus 5. Então, quando Paulo, ele também, lá em 2 Coríntios, ele instruía a igreja sobre o recolhimento de ofertas, ele ensinou que aquilo deveria gerar muitas graças a Deus. Então, tudo que nós fazemos deve ser para honrar a Deus. É lamentável ver pessoas que se usam do púlpito para um trampolim na carreira, para promoção, mas não tudo que nós estamos fazendo. Se você tem ajudado, se você tem sido caridoso, tem sido generoso, se você tem ajudado no trabalho aqui na Betânia, que seja para glorificar a Deus. Que não seja para que você esteja engrandecendo o seu nome, para que as pessoas possam ver, como essa pessoa é tão boa, olha como ela ajuda, olha como ela é um servo de Deus. Essa não pode ser a nossa intenção. Nós devemos ajudar para glorificar a Deus. Combinado? Que a gente possa, aí sim a gente vai ajudar ainda mais, porque não é o nosso mero nome que vai ser engrandecido, mas o nome de Deus, o nosso Pai Celestial. Então, diferente do que aconteceu com Saul, Deus, ele colocaria ainda um descendente de Davi no trono após a morte dele. E esse filho de Davi, sim, que receberia a misericórdia de Deus ali,
mesmo ele incorrendo em pecados, nós vamos falar um pouco da vida do filho de Davi mais para frente, mas ele seria quem construiria o templo e a glória de Deus seria manifestada ali através da vida dele. E mais uma coisa que nós olhamos no versículo 16. O plano de Deus é bem maior do que a gente pode imaginar. O mais impressionante nesse texto é que não são as circunstâncias que envolveram a construção do templo do Senhor em Jerusalém, mas o que ele prenunciava, tudo aquilo significava. Aquela foi a primeira vez que Deus mencionou o reino eterno. Olha que impressionante isso. Deus ele não estava pensando apenas nas construções de Jerusalém. Davi estava preocupado num lugar ali para que Deus pudesse, para que pudesse abrigar a arca. Mas Deus ele tem um plano que extrapola o tempo. O plano dele já está construído desde antes da criação do mundo. Deus tem algo que já foi pensado durante a eternidade, antes de nós existirmos. E vai perdurar por muito mais tempo quando nós já não estivermos mais aqui. Davi nem podia imaginar o tamanho que era esse plano de Deus. Que viria um rei, que seria o rei por toda a eternidade. A Páscoa está chegando, gente. Dia de momentos de celebração, celebrarmos esse nosso rei que é tão maravilhoso, rei eterno. E que em vez de construir um templo de pedras e de madeira, construiu uma casa espiritual composta de pedras vivas. Destruiria a igreja. Faria com que homens e mulheres de todas as raças, povos e nações, todas as tribos, línguas, fossem feitos templos do Espírito Santo. E esse reino não apenas ia prevalecer apenas sobre os homens, mas também as portas do inferno não conseguirão resistir a ele. Olha como o plano de Deus é muito maior, é muito melhor, melhor do que a gente pode imaginar. Então, quando Davi ele ouviu a mensagem de Deus, ele ouviu dessas coisas que ele jamais ia poder imaginar. E parafraseando Isaías 64:4, Paulo ele escreve lá em 1 Coríntios 2:9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, por mais que a gente faça esse exercício de imaginar como é a Jerusalém, a nova Jerusalém celestial, mas a gente não tem essa capacidade, é muito melhor do que você pode imaginar. Por mais que você pense na coisa que você acha mais maravilhosa nesse mundo, não se compara à maravilha que é estar lá na glória com Deus. Que maravilha, isso que é impressionante. Graças a Deus, seus planos são maiores que os nossos. E a gente vai estar pronto para abrir mão dos nossos melhores projetos, dos nossos melhores sonhos, quando nós conscientizarmos disso, de que Deus está realizando algo que sequer a gente pode imaginar. Não fique frustrado se o seu plano não deu certo. Poxa, eu fiz uma faculdade e não estou trabalhando na minha área. Poxa, Deus às vezes quer te colocar em outro lugar. Deus muda a nossa sorte, Deus muda os nossos planos. Não se frustre com isso, confia em Deus. Não desista, mas coloque diante dele, lembra? Pergunte para o Senhor, busque a orientação dele. Veja o que ele quer de você, mas saiba que tudo aquilo que ele faz é maior do que a gente pode imaginar. E terminando então, nós vemos ali no versículo 18 ao 29 o louvor de Davi, que é algo importante para nós fecharmos esse estudo nessa quarta-feira. O que Davi fez quando ele soube do plano de Deus? Quando o rei de Israel, o grande rei Davi, com todas as suas vitórias, com toda a direção de Deus, ele, um homem de Deus ali, soube que não era isso que o Senhor queria que ele fizesse. Por mais que Davi fosse, por mais a grandeza de Davi ali,
Por mais que o seu coração estivesse disposto e achando que aquela era a sua vontade, que ele devia fazer sim aquilo lá, né, construir um templo para o Senhor, ele não se revoltou quando Natan disse que o Senhor falou que não é isso que ele quer agora. E quando ele passa os planos para Davi, Davi não se revolta, não fica emburrado. Muito pelo contrário, ele acatou o que Deus disse, aceitou aquilo que Deus havia dito e louvou o Senhor. Olha que ensinamento. O que acontece quando a gente está querendo fazer as coisas? Às vezes, eu vou abrir meu coração para vocês. Quantos projetos eu já não quis fazer na igreja? Tentava buscar e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E não era isso, não dava certo. E eu tentava fazer e vamos buscar uma forma, eu quero fazer isso. E não dava certo. Chegava no dia, não era aquilo que acontecia. Às vezes a gente se frustra, eu falo, puxa Deus, eu estou querendo fazer tão bem aqui, querendo me esforçando tanto para fazer o melhor, e não dá certo, e não faz isso, e falta aquilo. Os vídeos ali, dá um trabalho fazer vídeo pela internet, que eu não vejo a hora de a gente começar a falar presencialmente, porque dá trabalho gravar, dá trabalho fazer live e tudo mais. E a gente pensa tantas coisas, quer fazer na qualidade tão boa, quando chega lá, é ruído, é barulho, é coisas, mas... E a gente às vezes fica frustrado, mas não, olha só Davi, ele acatou, ele louvou o Senhor. Essa foi a reação imediata de Davi. Foi se dirigir à casa de Deus. Ele fala, o Senhor não quer uma casa, ele foi adorar a Deus. Olha que não importava mais se era um palácio, se era apenas uma tenda, é lá que o Senhor quer estar. É assim que o Senhor disse que deve ser, louvado seja Deus. E foi lá, na presença de Deus, orou a ele, a gente viu toda essa oração a partir do versículo 18 ali, como Davi realmente coloca o seu coração, agradece a Deus pelas suas promessas, por tudo que ele havia feito ali. Davi, ele entendeu que em vez dele falar, ele também devia receber a instrução do Senhor. Olha o versículo 19 e 20 ali, isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais te poderá dizer a Davi? Aí no versículo 21, Davi ele afirma que tudo que Deus faz é para manifestar a sua própria glória, é engrandecer o seu nome. Ele faz e revela coisas grandiosas. Versículo 22 aí, ó, ele mesmo é grandioso e incomparável. Davi realmente ele regozija na presença de Deus. E no 23 e 24, a gente vê ali a nossa grandeza está de fato de pertencer ao Senhor. O melhor tesouro que nós temos é de pertencermos a Deus, sermos filhos dele, ser guardados por ele, protegidos por Deus. Então, depois de ouvir a palavra de Deus, tudo que Davi desejava é que o Senhor confirmasse e realizasse ali as suas promessas, aquilo que ele havia, todas as suas palavras ditas ali. Isso redundaria na glória de Deus, no louvor ao seu nome, na bênção do seu povo, como a gente pode ver nos versículos finais ali. Então, irmãos, nenhum projeto que a gente possa apresentar pode ser melhor do que o plano de Deus para nós. Nós devemos sim pensar, elaborar estratégias, buscar o que Deus quer de nós, fazer tudo da melhor forma para o Senhor. E a gente vê que Davi, com toda a autoridade, um rei ungido ali, abençoado por Deus, coração cheio de gratidão a Deus, por tudo que Deus tinha feito pela sua vida, ele apresentou uma bela proposta ali, mas ele precisou aprender que ouvir é crer na palavra e nas promessas de Deus. E melhor do que tudo que a gente pode imaginar é aquilo que Deus prometeu. Então, que atenção que você tem dado aos mandamentos, aos desafios das promessas do Senhor? Você tem crido naquilo que Ele tem feito? Como você tem enfrentado a sua vida? É com frustração? É achando que nada dá certo? Será que você tem andado de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Então, irmãos, coloque-se em oração. Agora é um tempo que nós estamos isolados em nossas casas, a gente não está nem podendo trabalhar. Aproveita para aumentar o seu tempo com Deus ali. Estamos na Semana Santa. Ore a Deus, medita, leia os evangelhos ali. Ora ao Senhor, jejua, nós precisamos clamar a Deus que Ele venha ao nosso socorro, que Ele acabe com essa pandemia, que a vacina chegue, que venha a cura.
E o que você fez para Deus? Ou Deus para você? O que Deus tem feito por meio de você? Vamos olhar mais para Deus, saber que Ele é o nosso Senhor. Que Ele possa nos guardar, nos proteger durante toda a nossa vida. Que vocês tenham ainda um resto de semana abençoados e guardados por Deus. Senhor Deus e Pai, abençoa a cada um que está assistindo a esse estudo, ó Pai. Que o Senhor tenha falado aos corações, ó Deus. A Tua palavra não volta vazia, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor. Que nós possamos realmente fazer a Tua vontade. E agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que nós possamos ter um coração grato. Que nós possamos saber como o Senhor quer ser adorado. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos andar e trilhar os caminhos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.